Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui para mais uma noite de estudo. À luz desse Evangelho, à luz dessa doutrina que nos consola e nos ajuda a caminhar. Que possamos ter uma noite de muita paz, de muita tranquilidade. Nós aqui no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier já agradecemos e pedimos ao Pai que ilumine a nossa noite e que a mensagem que hoje nos chega seja de grande valia para todos nós, porque somos todos necessitados de luz em dias difíceis que o Mestre Jesus nos enviou. E para começarmos essa noite, vamos iniciar com a leitura da página. A nossa amiga Márcia vai fazer a leitura da página para a gente. Pelo Espírito Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier. Em ti mesmo. Tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Paulo, Romanos 14, 22. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir a face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas, com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancorador. Naturalmente, ninguém poderá viver na terra sem confiar em alguém de seu currículo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do Filho para realizar um Pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidade dos seus descendentes, externaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Que assim seja. Então, essa foi a mensagem dessa noite, né, no Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier. Nessa sintonia, nós vamos nesse momento fazer a nossa prece. Em primeiro lugar, agradecendo a Deus a oportunidade de podermos estar aqui, porque essa é a grandidade da vida. Como podemos ler nessa mensagem, ó Pai, a cada um de nós nos dá uma oportunidade, uma missão
também cabe a nós desenvolver, ó Pai, confiar nesses momentos mais difíceis. Por isso estamos aqui hoje, para confiar em Ti. E por meio dessa confiança, nessa noite, ouvir mais um pouco das Tuas leis e sair daqui para poder espalhar essas boas sementes a todos os nossos irmãos que estão nesse momento precisando de caridade, paz, amor, confiança e fé. Auxilia-nos, ó Pai, nessa noite. Auxilia o Paulo para que possa transmitir todos os ensinamentos necessários a todos aqui presentes e a todos que nos acompanham também. Hoje, Senhor, temos os meios da internet em que podemos distribuir Tuas sementes. Que sejamos humildes em todas as ocasiões. Que assim seja. E hoje, então, nós vamos ter a nossa palestra, o aborto e a justiça divina com Paulo. Uma ótima noite a todos. Eu vou me permitir retirar a máscara, guardar o distanciamento necessário para que todos possam me ouvir com mais clareza, em especial porque vamos tratar de um assunto muito importante, cujo conhecimento, cuja informação certamente modifica a nossa maneira de ver as circunstâncias ao nosso redor. Que a paz do Senhor Jesus seja em nossos corações. Nós vamos tratar deste tema e antes, como introdução, gostaríamos de trazer alguns esclarecimentos didáticos para facilitar o nosso entendimento. Quando nós conversamos com alguém do setor de saúde, a pessoa vai dizer que abortamento é o ato ou fenômeno de abortar, a expulsão do embrião ou do feto. O aborto em si, o substantivo, a vítima, como nós vamos explicar, é um feto de menos de 500 gramas na ocasião da expulsão do útero, sem possibilidade de sobreviver, ação ou fenômeno de abortar. Mas para ficar mais simples e mais fácil, naquele linguajar do cotidiano, nós trazemos a conceituação comum. Aborto ou interrupção da gravidez é a interrupção de uma gravidez resultante da remoção de um feto ou embrião antes de este ter a capacidade de sobreviver fora do útero. Será que o aborto é uma prática comum no mundo? Esse mapa, atualizado agora em janeiro deste ano, nos traz o status legal do aborto em todo o mundo, ou seja, o que as leis dos homens deliberam a respeito da prática do aborto. Então nós vamos encontrar 4 grupos, 4 cores distintas de países: cor vermelha, alaranjada, uma cor quase amarela, um ocre e a verde. Na cor vermelha, onde nós vemos o Brasil e diversos países da América do Sul, América do Norte, ali pegando o México, vários países do Oriente Médio e da África, particularmente Oceania, nós vamos ver que o aborto ele é permitido pela lei dos homens para salvar a vida da mulher, ou seja, quando a vida da mãe comprovadamente está em risco, a lei nestes países de cor vermelha permite que o aborto seja realizado legalmente. Nos países de cor alaranjada, o aborto é permitido para preservar a saúde. Então não se trata de colocar em risco a vida da mãe, mas de acordo com requisitos técnicos, clínicos, se há algum problema de saúde, o aborto é permitido. Nos países em cor ocre, como mencionamos, por questões mais abrangentes, de questões socioeconômicas, ou seja, a mãe pode abortar o filho, já que são muitas crianças, países como a Índia, por exemplo, com bilhões de habitantes, para que a criança não passe fome, o aborto é legalmente permitido.
E nos países verdes, que ocupam a maioria do território mundial, não a maioria da população, o aborto é admitido sem restrição. Observemos na América do Norte, Europa, os países mais ricos do mundo praticam o aborto sem restrição. Nossa, quantas coisas para a gente refletir nesse sentido. Será que nós estamos certos? Será que nós estamos errados? Na verdade, com base nas últimas estatísticas sobre abortos mundiais publicadas pela Organização Mundial de Saúde, apenas neste ano, e eu coletei os dados até o dia 1º de fevereiro, cerca de 3.696.315 abortos foram cometidos, só esse ano. 3.696.315 abortos. Portanto, o propósito dessa exposição não é formar, mudar ou até mesmo criticar opiniões, mas defender impessoalmente a visão espírita sobre o aborto. Nós nos comovemos quando assistimos na televisão aqui no Brasil, isso é notório, é muito comum, diante das grandes tragédias que agitam a opinião pública, não é verdade? Homicídios, assassinatos, convulsionam a imprensa, mobilizam largas equipes policiais. Nós construímos cercas das nossas casas, colocamos alarmes, fechaduras especiais, buscando nos proteger da violência que circunda as nossas residências. Todavia, existe um crime muito mais doloroso pela maneira, pela volúpia de crueldade com que ele é praticado, no silêncio do santuário doméstico ou mesmo no regaço da natureza. Nós estamos falando de um crime estarrecedor, não dos assaltos a banco, dos assassinatos, dos estupros. Estamos falando de um crime estarrecedor, porque a vítima não tem voz para suplicar piedade, nem bracinhos fortes e robustos para que ele possa ter um movimento de reação. Nós nos referimos ao aborto delituoso, intencional, em que pais inconscientes determinam a morte dos próprios filhos, asfixiando-lhes a existência antes que eles possam sorrir para a bênção da luz. Onde começa a vida? A ciência espírita, e assim deve ser, porque a doutrina espírita ela tem 3 aspectos: religioso, filosófico e científico, e a ciência espírita comprovadamente nos traz informações na codificação, e uma mensagem inicial para a nossa reflexão é justamente esta: onde começa a vida? Aristóteles, filósofo grego que viveu durante o período clássico na Grécia Antiga, fundador da escola peripatética, fundador do Liceu das Artes, famoso, ele foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Aristóteles deixou um legado de profundas reflexões, de conhecimentos para a humanidade. Mas a época de Aristóteles, lá atrás, antes de Cristo, não havia internet, não havia ultrassom, não havia raio-x. Como saber em que momento o espírito se juntava ao corpo? Em que momento começa o corpo? Aristóteles, então, estabeleceu que o novo ser humano só existia após os primeiros movimentos do ventre materno. Mas como é que os médicos ou sábios da época saberiam de quantos meses a mãezinha estava? Hoje nós sabemos que os primeiros movimentos do ventre materno, que são perceptíveis na barriga da mamãe, acontecem lá pela 20ª semana, ou seja, pelo 5º mês de gravidez. São movimentos realmente perceptíveis do bebê. Porém, Aristóteles definiu de maneira arbitrária, porque arbitrário no sentido que ele teve que arbitrar, e não tendo sido intolerante ou intransigente, ele definiu como 40 dias. E esse número 40 dias é muito importante, porque daqui a pouco nós vamos entender, porque ainda hoje em diversos países se permite que o aborto seja feito desde que antes de 40 dias. Mas ele definiu que era o tempo para um feto de sexo masculino, 40 dias. E 80, e aqui nós colocamos 80, entre parênteses 90, porque há autores diferentes que trazem essa distinção, mas ela não é significativa para o nosso propósito. Para fetos do sexo feminino, ele alegava que os homens eram mais agitados e se mexiam mais rápido, e as mulheres mais devagar, se mexiam mais devagar. Estava completamente equivocado, é o contrário, na verdade.
mas se manifestasse no ventre materno e por isso definiu esse como o ponto de início da vida moral, dentro dos recursos de que ele dispunha, o momento em que o feto adquire alma. Essa regra dos 40 dias, que nós já mencionamos, ela foi aceita por várias religiões, sendo que muitas mantêm até hoje como a variação do número de dias desde o início da gestação. Muitos judeus e muçulmanos, por exemplo, ainda hoje ensinam que os embriões de até 40 dias não diferem muito de matéria inanimada e que podem ser utilizados em pesquisas sem nenhuma consequência moral adversa e aceitam o crime de aborto. Não cabe aqui qualquer crítica a judeus e muçulmanos, porque há cristãos que praticam o aborto em toda parte. Não se trata de criticar, se trata de trazer um dado real que é levado em consideração formalmente pelas religiões ainda hoje. Vamos trazer agora um dado estatístico muito interessante e é importante para nós associarmos a nossa moral e a justiça de Deus. O bebê mais prematuro registrado até o momento veio ao mundo com 21 semanas e 5 dias. Na verdade foram dois bebês com menos de 500 gramas cada um, eram gêmeos. Existem muitas variáveis que entram em jogo para a gente determinar por que uma criança nasce no famoso parto prematuro. O motivo pode ser condições congênitas, cuidado pré-natal, falta de higiene, o que quer que seja. E isso pode afetar a vida daquele bebê. É interessante, nós trazemos um gráfico baseado na ciência de hoje. Hoje a expectativa de uma criança, de um feto, com menos de 21 semanas, é zero. Difícil, ele não vai sobreviver se retirado do ventre da mãe. Com 25 semanas, de 50% a 80%, tem umas semanas mais de 95%. Mas é interessante que esses dados são da ciência de hoje, com a medicina de hoje. Há 100 anos atrás, quando as nossas avós nasciam ou eram mães, a medicina não conseguia isso. Então, nós estaríamos dizendo que se uma criança com menos de 21 semanas pode ser abortada porque ela não pode sobreviver, significa que a nossa moral está condicionada aos avanços da ciência, é isso? O nosso entendimento de respeito a Deus depende da evolução da ciência? Porque pode ser que daqui a 50 anos a medicina consiga fazer uma criança de 10 semanas sobreviver naturalmente do lado de fora. Será que é isso que nós queremos para a nossa sociedade? Como mencionamos, não estamos aqui para dizer o certo e o errado. A doutrina espírita, ela nos esclarece, por isso que é conhecida como o Consolador Prometido. A questão do livre-arbítrio da criatura para discernir o que ela vai fazer, sabendo, e aí entra a ciência espírita, o conhecimento, das consequências com as quais ela tem que arcar em função das suas escolhas. Então não estamos aqui julgando, mas trazendo a perspectiva do espírito imortal. Para a mãe, que é um espírito, o pai, ambos são responsáveis, na maioria dos casos de aborto. Em O Livro dos Espíritos, uma das obras da codificação espírita, na questão de número 344, vamos encontrar a seguinte pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Aristóteles tinha uma percepção, mas não tinha conhecimento, não havia ciência. Em que momento a alma se une ao corpo? A resposta: a união começa na concepção, no momento da fecundação, no momento em que o espermatozoide se une ao óvulo, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito que foi designado para habitar um certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que nós estudamos na doutrina espírita. Ele é chamado de perispírito, vamos ver um pouquinho mais à frente, que cada vez mais vai se estreitando, se apertando, até o instante em que a criança nasce. Um grito que o recém-nascido solta anuncia que a criança se encontra no mundo dos vivos e dos servos de Deus. E quando começam os direitos da pessoa? O Conselho Federativo Nacional, em a revista O Reformador, no ano de 2000, publicou um documento intitulado O Aborto na Visão Espírita. Vamos ver. Para o Espiritismo, a existência de um princípio espiritual ligado ao corpo, desde o momento da concepção, como já mencionamos, não é mero artigo de fé. Trata-se de evidência comprovada pela observação, embora a chamada ciência oficial, das pessoas que não buscaram esse conhecimento científico, ainda não tenham reconhecido tal evidência.
Vamos falar agora sobre um tipo de aborto. Na nossa abordagem vai trazer alguns tipos de aborto em circunstâncias diferentes. O aborto espontâneo, ou seja, aquele aborto involuntário, que a mãe engravidou e a criança não vingou, como se costuma dizer. Em síntese, esclarecem os mensageiros celestes que as mais das vezes, esses eventos espontâneos têm por sua causa imperfeições da matéria, um problema no organismo mesmo, ou seja, as condições inadequadas do feto ou da gestante. Então, na maioria das vezes há uma má formação do útero, dos ovários, do feto, algum problema orgânico, e o aborto espontâneo acontece, mas tem uma finalidade. De outras circunstâncias, o espírito reencarnante, temeroso das lutas que terá que enfrentar na vida logo mais, e cabe aqui um parêntese, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que invariavelmente nós temos a oportunidade de pedirmos para encarnar naquela família justamente para resgatarmos os equívocos do passado. Mas esse reencontro com pessoas a quem não soubermos amar ou que não nos amaram, muitas vezes é penoso para o espírito. E ele desiste da reencarnação antes mesmo de nascer, volta atrás em sua decisão. Retirando-se o espírito que presidia ao fenômeno da reencarnação, a criança não vinga e a gestação termina. Essa gestação é frustrada e é uma dolorosa experiência para os pais, para o espírito em processo reencarnatório. Como não existe sofrimento sem causa anterior, chega a esses corações como uma medida salutar de Deus para ajuste de débitos anteriores. Interessante nós refletirmos que para o espírito que realizava aquela tentativa de reencarnar, é sempre uma preciosa lição. Ele vai aprender com isso. Ele vai retornar ao palco da vida terrena após algum tempo numa outra circunstância. Posso falar, minha mãe costuma brincar, entre a minha irmã mais velha e o meu nascimento, a minha mãe teve 2 abortos espontâneos, mas a teimosia foi tanta que eu consegui nascer na 3ª vez. Para quem aguarda o nascimento dos filhos, para os pais, para a vovó, para o vovô, os próximos parentes, há uma inquietação muito grande. É doloroso a frustração, mas é natural e também tem uma finalidade. De um modo geral, vai voltar o mesmo espírito quando superadas as dificuldades para aquela reencarnação. Se forem impossíveis, inviáveis as condições, se a mãe, por exemplo, não puder mais ter filhos, para ser agasalhado, para agasalhar aquele bebê no seu ventre, a providência divina vai providenciar outras maneiras daquela criança chegar ao lar. É nessas circunstâncias que a adoção faz chegar aos pais biológicos o filho, não biológicos, perdão, o filho inestimável do coração. Então, muitas vezes a adoção, nós somos aconselhados, intuídos, inspirados para a adoção justamente como uma maneira de trazermos ao regaço materno, ao seio doméstico, aquela criança que por alguma razão não pode reencarnar. E sobre o direito da mulher? Invoca-se o direito da mulher sobre seu próprio corpo como argumento para a descriminalização do aborto, ou seja, muitas pessoas dizem que o aborto não deve ser crime, não deve constar da lei dos homens como crime. Então o direito ao seu próprio corpo é invocado. Muitas vezes dizendo que é propriedade da mãe. Será que o filho é propriedade da mãe? Não tem identidade própria. Será que os filhos não têm identidade própria? Ou que é ela quem decide se ele deve viver ou morrer? Ou o que a gente mais escuta falar: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. É verdade, o seu corpo é seu. Não há dúvidas quanto ao direito de escolha da mulher em ser ou não mãe. Ninguém deve obrigar uma mulher a ser mãe. Mas esse direito ela tem que exercer com todos os recursos que os avanços da ciência têm proporcionado antes da concepção. Quando passa a existir, ou seja, a partir da concepção, passa a existir também o direito de um outro ser, que é o do nascituro, o direito à vida que se sobrepõe ao outro. Ou seja, a mãe tem o direito de não querer engravidar, mas uma vez que ela engravida, o direito da vida dela não pode ser maior do que o direito de uma vida que está ali, vindo através dela. Estudos científicos recentes demonstram o que já se sabia há muito tempo. O feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno.
O embrião é um ser tão distinto, tão separado da mãe, que para se manter vivo dentro do útero, ele tem que emitir substâncias apropriadas para neutralizar os anticorpos que a mãe gera durante a gestação, porque ela é uma hospedeira com o objetivo de expulsar o corpo estranho. Todas as vezes que nós temos alguma coisa que não é parte do nosso organismo, algum vírus, uma bactéria ou algum corpo estranho, o nosso corpo naturalmente se defende e envia as defesas orgânicas para ali. E a ciência dos homens já comprovou que o bebê precisa se preservar dos anticorpos da mãe, senão ele não conseguiria resistir, caracterizando aí plenamente a personalidade independente. Invoca-se o direito da mulher sobre o seu próprio corpo como argumento, como nós já mencionamos, para a descriminalização. Mas o corpo em questão não é mais o corpo da mulher, visto que abriga durante a gravidez um outro corpo, que não é de forma alguma uma extensão do seu. O seu direito à escolha precede, vem antes do ato da concepção e se subordina ao direito absoluto da vida. É interessante. Alguém aqui gosta de goiaba? Já comeram goiaba? Quando a gente vê já viu uma goiabeira? Quando a goiaba está pequenininha assim, ela é uma goiaba ou ela é uma semente? Ela é uma goiaba, só que ela é uma goiaba pequenininha, ela está verde. Quando a goiaba está grande, madura, ela continua sendo uma goiaba, ela só está madura. Mas ela não deixou de ser goiaba em nenhum momento, a partir do momento que o fruto surgiu. O Espiritismo, admitindo a presença de um espírito reencarnante já naquele nascimento, nascido a partir do momento da fecundação, considera que a mulher não tem o direito de lhe negar a vida. Outro tipo de aborto agora, o aborto intencional, aquele que é provocado, porque a mulher resolve, porque a gente fala muito da mulher, mas muitas vezes ela faz isso sozinha, sem o parceiro, porque a criança não foi gerada sozinha, ou por influência ou por abandono do parceiro. Mas a gente fala muito da mãe por causa da responsabilidade maior, que é verdade. No final, a escolha tem que ser da mãe. A doutrina espírita trata clara e objetivamente dessa questão na questão de número 358 de O Livro dos Espíritos. A seguinte pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação? Ou seja, houve a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a partir daí a mulher já está grávida. Então, daquele momento até o momento da saída da criança, em qualquer momento da gestação, resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. A mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, pois isto impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Justo é se perguntar se foi por acaso a criança que cometeu um caso de aborto, é um outro caso de aborto. Acontece muito, infelizmente, a crueldade de muitos homens covardes, massacrando emocionalmente as mulheres, desrespeitando. Mas e agora? Houve um aborto, houve um estupro, a gravidez veio. A primeira pergunta, nós devemos nos perguntar: foi a criança que estuprou a mulher? Foi aquela criança que cometeu o estupro? Por que imputar-lhe responsabilidade por um delito pelo qual ela não tomou parte? Portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, como o estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. No caso de estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, cabe à sociedade e aos órgãos governamentais, e entendamos sociedade aqui, nós, com a adoção, com assistência social, não apenas cobrar dos órgãos governamentais, facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal, o seu assassinato. O direito à vida, portanto, está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. E por que ilusório? Porque a maioria, as estatísticas já comprovam isso, a maioria esmagadora das mulheres que cometem um aborto, mesmo no caso de estupro,
passam por graves traumas, nós veremos daqui a pouco, depois disso. Quando não orgânicos, particularmente as depressões, traumas psicológicos muito fortes em virtude do ato cometido. Sobre o aborto eugênico e piedoso, outro tipo de aborto. O aborto eugênico ou piedoso é aquele aborto que se justifica, entre aspas, quando alguém alega que a criança vai nascer defeituosa, com uma paralisia, faltando um membro, alguma coisa, com uma deficiência física ou mental. A medicina cada vez mais consegue diagnosticar esse tipo de patologia. E esse aborto eugênico, em alguns países, é aceito. Então essa criança vai nascer com defeito, já vamos matá-la de uma vez. Na questão 372 do Livro dos Espíritos, teremos os seguintes comentários. Que objetivo visa a providência, criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Cretinos e idiotas não são palavrões, são termos técnicos de doenças mentais, de comportamento, como tantos outros. Mas a questão é bem profunda. Qual é o propósito de Deus? De permitir, Deus é amor, nos ama a todos. Por que Ele permite que nasçam pessoas defeituosas, com síndrome de Down, aleijadas, cegas, surdas, mudas? Resposta: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição dentro das leis de Deus. A punição não é a palavra mais adequada, como nós veremos à frente, mas a época em que se redigiu estava nesse contexto. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão de se manifestarem mediante os órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Ou seja, quando um espírito reencarna em um corpo débil, com um problema físico ou mental, ele está passando justamente pela lei de Deus, ação e reação, ou lei de causa e efeito. Como nos mostra a doutrina espírita, a ciência dos homens já comprovou que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Se eu fumo a minha vida inteira e contraio um efizema pulmonar ou um câncer, eu sei que a causa daquele efizema pulmonar é porque eu fumei. Mas se eu não fumei nenhuma vez, não tive nenhuma ação nessa vida, a causa dessa minha enfermidade estará numa vida pretérita, anterior. Caso contrário, Deus não seria justo. Deus criaria favoritos, pessoas que vão viver 100 anos com saúde e pessoas que vão morrer com 5 meses, 10 anos, crianças que nascem com doenças mentais, comportamentais ou físicas. Deus não comete erros e todos nós temos os mesmos direitos. A criança excepcional, por exemplo, e nós temos muitas e muitas pelo mundo, é um suicida reencarnado. Os remanescentes do ato praticado acompanham a criatura que cometeu a autodestruição e ela acaba voltando à Terra com as características que levou daqui mesmo. Essas observações na psicografia de Chico Xavier, através de Emmanuel, no livro Chico de Francisco de Adelino Silveira, são muito elucidativas para nós. Então nós vamos ver que Deus não é mau, Ele nos oportuniza o resgate dos nossos erros. Quando uma criança nasce com a síndrome de Down, essa imagem tem permissão de utilização pública, por isso está aqui com as referências, a justiça divina, a doutrina espírita nos esclarece que é um suicida de outras épocas. E como ela se suicidou, em função da forma como se suicidou, ela vai manifestar as doenças quando acontecerem. Se não, vejamos. Se uma pessoa espatifou o seu crânio, deu um tiro na cabeça, e o projétil atingiu o centro da fala, ela vai encarnar como um mudo. Se ela atingiu no cérebro o centro da visão, ela volta cega. Se feriu regiões mais complexas do cérebro, vem em plena idiotia, e aí os centros fisiológicos não funcionam. Se ela suicidou-se mergulhando em águas profundas, ela vem com a disposição para o efizema pulmonar. Interessante como observamos que quantas pessoas têm contato com o Covid-19 e não têm sintoma algum ou sintomas leves, e outras pessoas têm uma predisposição muito forte e manifestam a doença gravemente. Já vem com essa predisposição. Mas nós vamos explicar como isso acontece. Se a pessoa se enforcou, ela vem com uma paraplegia, por isso que nascem pessoas paraplégicas ou que
adquirem a paraplegia ou a tetraplegia num acidente, que pode ocorrer, por exemplo, depois de uma queda simples, pelo fato de que uma vértebra deslocada quando do suicídio volta mais fraca no novo corpo. Mas peraí, como? Uma vértebra no corpo de um volta para o outro? Todas as nossas ações, como já foi mencionado brevemente, o perispírito, todas as nossas ações, nós espíritos encarnados, ficam impregnadas no envoltório semimaterial que nós temos, que nos une aos corpos, que se chama perispírito. Ali fica a nossa memória e ficam todos os registros das nossas boas ou más ações. Quando alguém se suicida, nesse envoltório semimaterial do perispírito, ficam impregnadas as viciações, as energias negativas, as sequelas espirituais, as sequelas morais daquele ato. Quando o espírito torna a encarnar lá na frente em novo corpo, aquelas impressões negativas estão ainda no perispírito e se manifestam no novo corpinho. Por isso que, por ocasião da concepção, através do perispírito, o espírito se une ao óvulo fecundado e molécula a molécula vai amoldando aquele corpinho para exercer as funções que lhe competem no processo evolutivo na presente encarnação. Mas também vai trazer consigo todo o arcabouço genético que vai viabilizar o aparecimento de patologias, de enfermidades, de doenças, de disfunções, de acordo com a sua necessidade. A esquizofrenia, no mesmo sentido ainda, é o resultado da condição mental do ser que se suicidou depois de ter matado alguém, após ter cometido suicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas e o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável através dos líquidos que são expelidos pelo corpo. E por que nós estamos falando desses suicídios todos e as consequências? Porque Deus é amor e nos oportuniza. Não existe bala perdida, não existe sofrimento indevido. Portanto, quando estamos sofrendo, não devemos querer, obrigado, meu Deus, por eu estar sofrendo, mas com resignação agradecer a oportunidade de estar resgatando um erro do qual não nos recordamos, mas que seguramente cometemos. Nesse sentido, cada criatura que encarna com uma deficiência física ou mental, e são todos nossos irmãos em Deus, estão com essa dificuldade porque lhes é necessária ao resgate e ao processo evolutivo. Não há mal que dure para sempre, mas a necessidade de nós resgatarmos os nossos erros é uma realidade. Então nós deveríamos abortar essas crianças. Olha, uma criança vai nascer com um problema de síndrome de Down. Vamos sair matando as crianças porque ela é cega, muda, aleijada, deficiente? Não. Há um propósito para cada uma dessas circunstâncias. Porque em verdade não é um castigo, é da lei. Nós temos as leis dos homens que quando nós não as respeitamos, somos responsabilizados. E nós temos as leis de Deus. Se eu tiro a minha vida num ato de covardia, eu tenho uma responsabilidade e vou ter que cumprir com a sentença, vamos assim dizer. Mas Deus é amor, Deus é misericordioso, não há penas eternas. Tudo passa, tudo é transitório. Há uma exceção, entretanto, e nós vimos de acordo com a legislação aqui no caso do Brasil, inclusive. No caso de risco de vida da mãe, o único aborto aceito pela doutrina espírita, existem duas vidas em confronto e é necessário escolher entre o direito de duas pessoas, de dois sujeitos diferentes. Mesmo assim, imagine o conflito da mãe. Chegar ao médico e dizer: mãezinha, você está grávida de tantos meses, se você levar a gestação adiante, você vai morrer. Ou você tira seu filho, ou você morre. Questão número 359 de Livro dos Espíritos. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira, a criança, para salvar a segunda, a mãe? Resposta: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe, que ainda não nasceu, a sacrificar-se o que já existe. Entende-se que o ser referido seja o ser encarnado no mundo após o nascimento. Mas não compete a mãe dizer: bom, eu estou grávida, eu acho que eu já tenho 45 anos, se eu levar essa gestação eu posso morrer. Não, é o médico que tem que dizer isso.
Não sou eu, mãe, não sou eu, pai, que tenho que dizer que se eu levar a gestação adiante, eu posso morrer. Ainda bem que com os avanços da medicina, as mães hoje com 40, 50 anos têm filhos sem nenhum problema, desde que com adequado acompanhamento e tratamento médico. Walter Barcelos, no livro Sexo e Evolução, editado pela Federação Espírita Brasileira, traz importantíssimas informações sobre as consequências infelizes, ou seja, como isso acontece como consequência na mãe que comete o aborto. O que entra a justiça de Deus aí? O que ela vai sofrer em função de ter cometido um aborto? A mulher que cometeu o aborto delituoso e intencional passa a sofrer consequências desagradáveis imediatas em seu próprio corpo, seja pelo surgimento de enfermidades, doenças variadas, ou pelos processos sombrios de obsessão. Obsessão, numa simplificação, porque talvez haja pessoas que não sejam espíritas, é a perseguição, e isso acontece com frequência, de algum espírito desafeto a um encarnado. Então acontece com alguma frequência. Vamos imaginar, contextualizando. Mãe e filho, antes da presente encarnação, combinaram, se odiaram, se mataram em outras vidas, combinaram de virem juntos, ou seja, a mãe se comprometeu a permitir a vinda daquele filho. Havia um ódio anterior e houve uma trégua para que ele pudesse vir, e no desafio dos lares, a mãe tivesse que aprender a amar aquele filho a quem odiou, e aquele filho que foi odiado ou que não soube amar, tivesse que amar sua mãe também. Mas ela engravida e tira-lhe a vida. Como vai se sentir esse espírito que foi expulso depois do acordo que tinha feito, depois do acerto para que tornasse a encarnar? Com ódio, mais ódio ainda. E vai tentar dificultar e influenciar negativamente a vida daquela mãe. Em virtude da antipatia nascida do espírito reencarnante, que teve justamente a sua vontade de seu ventame frustrado. As consequências imediatas, então, ou a longo prazo, virão sempre, mas com o propósito, porque já mencionamos que Deus não faz algo para nos prejudicar, mas na forma da lei, para reajustar, reeducar e reconciliar espíritos endividados. Mas toda a cobrança da justiça divina tem o seu tempo certo. As consequências imediatas desse aborto delituoso, logicamente, se refletem, primeiro em maior grau, no corpo físico, mas aqui o grifo nosso, no organismo fisiopsicossomático da mulher, lá no perispírito, onde nós já mencionamos. Porque abortar é arrancar violentamente o ser do claustro materno. Então, o fisiopsicossomático, tem uma explicação mais à sua esquerda, pertence simultaneamente ao domínio do corpo físico e ao corpo psicossomático, ou seja, corpo espiritual ou perispírito. Da forma como nós explicamos, aquele gesto, aquela violência, aquela agressão, rompendo aquele nexo, aquela conexão pré-estabelecida, vai deixar impregnado do organismo fisiopsicossomático aquelas vibrações deletérias, aquelas energias negativas, e isso vai cobrar o preço da mãe. Chico Xavier, também no livro Ação e Reação, nos traz da psicografia as seguintes informações. A mulher que o promove, o aborto, ou que venha a conestar semelhante delito, é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo-se geralmente. Então nós vamos entender por que algumas mulheres têm uma vida tranquila em termos de saúde e muitas outras vão ter a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, os cânceres, o útero, o ovário, a infertilidade, flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime que cometeu. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável que cometeu, através de um profundo remorso, ela vai reter por longo tempo a degenerescência das suas forças genitais. Ainda como Emmanuel, através de Chico Xavier, vamos constatar que, para o bem da verdade, vale destacar que, segundo o Espiritismo, Deus não pune ninguém. É a própria criatura
que diante da consciência sublime, recanto interior, onde a noção justa da lei de amor reside em si, a própria criatura resolve determinar o que é necessário viver para resgatar seus débitos para com o equilíbrio universal. Numa explicação, nós temos já, apesar do nosso limitado grau evolutivo, a oportunidade de participar, quando desencarnamos, do processo de planejamento das nossas próximas vidas. E a mulher que abortou no aborto delituoso frequentemente solicita para nascer com aquela metrite, a vaginite, para manifestar aquele tumor, para ela resgatar, sofrendo o que fez sofrer. Não é pena de talião, olho por olho, dente por dente, mas é da lei. Ela precisa sofrer, se arrepender e conquistar o perdão daquele a quem ofendeu, como todos nós fazemos, resgatando seus débitos com o equilíbrio universal. Com relação à justiça divina, então, para nós fecharmos esse link, já nos aproximando do fim, para melhor entendermos, Divaldo Franco, na apostila Subsídios para Reuniões e Encontros de Paz, traz algumas reflexões muito esclarecedoras. O aborto impede a reencarnação, isso é fato. Quando o aborto eu impedi que o espírito nascesse, como eu estou aqui, adiando-a, apenas adia, porque aquele filho que nós expulsamos pela interrupção do corpo, vai voltar até nós. Quiçá em um corpo estranho, que foi recolhido por um ato de sexualidade irreverente, um estupro. Ou seja, quando você abortou, pode ser que aquele filho, numa outra oportunidade, venha, num estupro na sua filha, num estupro em você. Aquela criança vai voltar à família de alguma forma. Por uma concepção de natureza inditosa, volverá até nós, na condição de alguém deserdado, não raro como um delinquente. E pode ser ainda mais penoso. Os filhos que não aceitamos no lar, ou seja, aquele filho que nós abortamos, nós, pais e mães, penetrarão um dia pela janela da nossa casa, na roupagem de um menor de conduta antissocial. Será o portador, talvez, de tóxicos para o nosso filho ou para a nossa filha. O traficante. Aquele filho que foi rejeitado, muitas das vezes que foi abortado, numa outra oportunidade, pode ser justamente através dos critérios da justiça de Deus, o traficante que vai aliciar nosso filho ou a nossa filha, cobrando a sua vingança. Que Deus permite, assim como permite que a mãe cometa o aborto. Porque Deus não interfere nas nossas escolhas, mas a sua lei é obrigatória para as consequências das mesmas. Se semearmos o bem, vamos colher o bem. Aquele que expulsamos do nosso regaço voltará, porque ele não pode ser punido pela nossa leviandade, mas nós seremos justiçados na nossa reflexão através das leis soberanas da vida. É muito esclarecedor, muito profundo. O direito à vida, portanto, não pode ser relativizado, sob pena de nós caminharmos para a barbárie, vamos voltar a ser bárbaros. As tribos indígenas antigas, quando a pessoa ficava idosa, dando trabalho, botava no canto e deixava morrer. É assim que nós vamos fazer com os nossos idosos, com as nossas crianças com dificuldades? E para a quebra de todos os princípios que têm orientado a nossa cultura cristã, em que pesem as pretensões daqueles que querem conduzir a opinião pública, desviando-a das suas verdadeiras aflições, aspirações, o povo brasileiro continua, em sua maioria, cristão. Seja esse cristianismo manifestado na forma católica, a quem respeitamos integralmente, protestante, a quem respeitamos integralmente, espírita ou outra qualquer, que busque a Deus, através da mensagem de Jesus Cristo, para o bem. Adepto da existência de um princípio espiritual no homem e, portanto, defensor da vida humana, como direito inalienável. Como conclusão, meus irmãos, vale salientar que o nascituro, aquele bebê que pretende nascer, não é uma máquina de carne que pode ser desligada de acordo com interesses circunstanciais, mas é um ser humano com direito à proteção no lugar mais sagrado e inviolável que a natureza criou, o ventre da sua mãezinha.
No livro O que os Espíritos Dizem sobre o Aborto, nas últimas páginas há um texto intitulado Estejamos Unidos na Defesa da Vida, do Dr. Bezerra de Menezes, um espírito que viveu aqui no Brasil, fazendo um trabalho belíssimo, médico, que doou cada centavo que recebeu para ajudar as pessoas necessitadas, tratando das pessoas necessitadas, deixou um legado incrível e nos faz refletir sobre o papel de nós espíritas, das casas espíritas, neste contexto. Ele nos diz o seguinte: não apenas defender esse direito à vida, como também respeitar todas as vidas, todas, como se apresentem, onde quer que estejam, é tarefa primordial do Espiritismo, que pode ser considerado uma usina poderosa de força, e se por acaso não realiza a operação transformadora de seus membros, influindo no comportamento da sociedade, então o Espiritismo, nesse caso, converte numa potência deixada à margem, que perdeu a finalidade de produzir energia para a utilidade a que se destina. Nós espíritas, nós cristãos, sobretudo, temos que lutar pela vida, em favor da vida, porque já entendemos não as consequências, o direito de cada criatura, a necessidade de cada criatura de encarnar. Não devemos usar o cinto de segurança porque o policial pode nos ver se estivermos sem. Vamos usar o cinto de segurança porque é o melhor para a nossa segurança, como o nome diz. Vamos fazer o que é certo porque nos é devido. Deixamos aqui brevemente a bibliografia que foi utilizada para a organização dessa breve palestra e informamos que no site da Federação Espírita Brasileira há alguns encartes específicos tratando da questão de preservarmos a vida, de respeitarmos a vida. Como palavras finais e agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, a sua atenção nessa noite, vamos nos lembrar que sempre que alguém vem à casa espírita deve voltar para o seu lar melhor do que chegou. E o objetivo aqui não é apavorar as mães que querem abortar ou aquelas que já abortaram. Porque todos nós já cometemos erros dos quais não nos recordamos, não temos conhecimento, senão nesta vida e em vidas pretéritas. Todos nós já cometemos erros. Nenhum de nós aqui é superior ao outro. Vamos nos lembrar que é sempre possível recomeçar. Chico Xavier, com profunda sensibilidade, nos disse que não é possível voltar atrás e começar de novo, mas é possível recomeçar e fazer um novo final. Se você abortou, se você conhece alguém que abortou, não discrimine a pessoa, se compadeça, ame. Se você tem esse remorso na sua consciência, comece a quitar a sua dívida agora. Adote uma criança, faça um trabalho assistencial na igreja, no templo, na sinagoga, na casa espírita. Ajude crianças carentes, ajude aos seus vizinhos. Modifique-se, porque é isso que Deus quer. Deus é misericordioso, não há penas eternas. Pelos nossos erros, temos que pagar, mas podemos semear dias melhores. E aqui estamos justamente aprendendo uns com os outros, de que todos nós necessitamos uns dos outros. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Gratidão. Muito obrigada, querido Paulo. Com certeza o assunto é de grande valia para todos nós aqui presentes, para todos que estão assistindo e que assistirão, permitir que entremos em nossos lares através da conexão da tecnologia abençoada nos dias atuais e que possamos refletir à luz dessa doutrina, buscando sempre no Evangelho o consolo para as nossas dores, nossas angústias, nossas preocupações e as nossas faltas. Tenhamos sabedoria e vontade de nos perdoar. E perdoando-nos, vamos aprender também a perdoar. Agradecemos mais uma vez ao nosso companheiro Paulo Eduardo, que nos trouxe esse estudo dessa noite. Agradecemos a cada um que está nos assistindo e vamos finalizar agradecendo ao Pai
pela oportunidade divina de aqui estarmos. Ó Pai, Tu que nos criaste simples e ignorantes, nos deste a oportunidade de caminharmos, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, despertando e recebendo amigos, orientadores, mestres na nossa caminhada. Agradecemos por aqui estarmos hoje, em mais uma noite no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, com a oportunidade de estudarmos juntos, de refletirmos e, consequentemente, iluminarmos nossas mentes, nossos pensamentos e as nossas atitudes, que possamos seguir numa noite abençoada, refletindo, buscando o alto perdão e buscando em Ti orientação para cada gesto, cada palavra, cada ação. Agradecemos a oportunidade desta encarnação, a oportunidade de conhecermos este Evangelho e termos hoje mais possibilidades de esclarecimentos para seguirmos um caminho seguro, em busca do autoconhecimento e da certeza da vida futura que nos aguarda. Que possamos hoje cuidarmos do nosso presente e construirmos assim um futuro melhor, mais consciente. Somos filhos de Deus, herdeiros de todas as bênçãos, de todas as alegrias, merecedores de hoje sermos pessoas mais conscientes. Que tenhamos essa certeza e que possamos seguir agradecidos.